Bom, entendido esse paradigma, eu queria só falar uma coisa, voltar um pouquinho nas premissas, tá? Apesar de que eu tenho certeza que vocês já entenderam, mas, pessoal, é sempre bom lembrar que nós estamos assumindo, até, de certa forma, isso também seriam regras do jogo, que todo mundo é racional e, em segundo lugar, que todo mundo não só vê aqueles resultados, como entende as regras, tá certo? Então, se você tem uma situação em que as pessoas possam não ser racionais, nesse sentido aqui, ou também as pessoas, de certa forma, não têm toda a informação, ou não entendem, ou não conhecem todas as regras, realmente, nesses casos, a gente não poderia ter até um outro resultado, tá? Então, é importante lembrar disso aí, ok? E outra coisa também, quando a gente falou aqui do equilíbrio de estratégia Maximin, o que acontece é o seguinte, ele é um equilíbrio que ocorre aqui, se você... Não nesse caso, esse dilema do prisioneiro é um exemplo especial em que eu tenho... tudo bem, todo equilíbrio de estratégia dominante é equilíbrio de Nash, a gente já entendeu isso. Agora, não necessariamente o mesmo ponto é equilíbrio de estratégia Maximin. Tá? Nesse caso, sim. Mas eu posso ter uma outra situação em que eu tenho, até o Décio passou um exemplo disso para vocês, eu tenho um equilíbrio de Nash e eu tenho um equilíbrio de estratégia Maximin. Eu tenho essa situação. Então, o que acontece? Se eu realmente confio na racionalidade ou na intenção do outro jogador, eu, por exemplo, vamos imaginar que seja dominante para ele tomar uma certa decisão. Então, se eu confio que ele é racional e que ele não está querendo, no fundo, me prejudicar, eu vou e, de acordo com a decisão dele, eu escolho o que eu vou fazer. Agora, pode acontecer um caso por um erro ou até por má intenção do outro jogador, eu possa me enganar com relação ao que ele vai fazer e ter um resultado péssimo. Então, nesse caso, eu vou preferir o equilíbrio de cautela, eu vou preferir o equilíbrio de estratégia Maximin. Tá? Então, aqui eu só quero chamar a atenção de que nem sempre eu tenho no mesmo resultado o equilíbrio de estratégia dominante, equilíbrio de Nash e equilíbrio de estratégia Maximin. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, aplicações no campo do direito. Eu aqui também estou escolhendo algumas aplicações, né? Como eu disse para vocês, o tema é tão amplo que a gente teria que ter aqui, de repente, um mês de curso ainda não daria para a gente esgotar todas as possíveis aplicações. Mas a gente poderia falar que eu tenho as aplicações no campo da responsabilidade civil, no campo da defesa da concorrência. A minha ideia na aula de amanhã é trazer exemplos aí no campo da defesa da concorrência, naquela coisa do jogo sequencial que vocês viram com o Décio. Teoria de contratos, tem toda uma nova abordagem aí, a teoria econômica dos contratos, que tem muita relação com o direito e com a teoria dos jogos. Modelos de barganha e negociação, também é muito interessante. Leis trabalhistas, regulação ambiental. Eu não coloquei aqui, mas também no campo também do direito penal, enfim, tem muitas aplicações. Eu trouxe um jogo, tá? Que vou pedir licença de vocês, que eu não sou advogado, e essas coisas a gente muitas vezes traduz do direito anglo-saxão, então, se o termo não for o adequado, tá? Me desculpem, eu vou explicar de qualquer forma a situação, tá? Mas eu fiquei assim, falei, meu Deus, será que esse termo é adequado? Pesquisei, eu fiz o meu trabalho de pesquisa, consultei advogados, amigos, olha, posso falar assim, mas eu quero que vocês entendam, o meu compromisso aqui é ensinar a teoria dos jogos para vocês de uma forma aplicada, mas, evidentemente, eu não vou ensinar temas de direito aqui, que eu não tenho a competência. Então, no campo da lei da responsabilidade civil, é um exemplo de um atropelamento, de um possível atropelamento, vamos falar assim. Então, eu tenho
2 jogadores, um pedestre e um motorista. Eu tenho as estratégias, tanto no caso do pedestre quanto no motorista, tomar alguma precaução e não tomar nenhuma precaução. Tá? Então, quais são as regras do jogo? O jogo é estático, então é uma só interação. O jogo é simultâneo, né? Naturalmente. E eu vou, dentro dessas regras do jogo, eu vou primeiro supor o seguinte: a situação de ausência de responsabilidade. Então, vamos imaginar, tá? Isso é um caso hipotético, lógico, que o motorista nunca é culpado em caso que haja o acidente, tá? E qual é o custo da precaução? Vamos imaginar que tomar essa precaução tem um custo tanto para o motorista quanto para o pedestre. Vamos imaginar R$10. Eu estou ensinando vocês como é que a gente constrói a matriz, tá certo? E a gente vai... custo do acidente. Vamos imaginar que para o pedestre o acidente teria um custo de R$100 e o evento do acidente não é um evento certo, né? E vamos imaginar também que a probabilidade de ocorrer o acidente seja 10%, e, além do mais, o acidente só não ocorre se os dois tomarem precaução. Se um tomar precaução e o outro não, ocorre o acidente. Então, como é que fica a matriz? Então, precaução, não precaução, ou nenhuma precaução, enfim, eu tenho o pedestre e o motorista. Então, se o pedestre não toma precaução e o motorista não toma precaução, aqui o motorista não é responsabilizado, então ele não perde nada, mas o pedestre perde 100, de acordo com aquela regra, com aquela premissa. Tudo bem? Depois, se o pedestre não toma precaução e o motorista toma precaução, como o pedestre foi imprudente, vai ocorrer o atropelamento. O pedestre vai perder 100, mas o motorista gasta 10 tomando a precaução. Tudo bem? Depois aqui, se o pedestre tomar a precaução e o motorista não tomar a precaução, então o motorista foi imprudente, o pedestre tomou a precaução, mas não adiantou, ocorreu o acidente. Então, o pedestre aqui, o motorista não paga nada, não tem nada, mas o pedestre perdeu os 100 e, além do mais, ele gastou até indevidamente os 10, né, não adiantou nada, por tomar a precaução. E, finalmente, se os dois tomam a precaução, o acidente não ocorre, né, mas como tem aquela coisa probabilística, o pedestre paga 10 pela precaução e 10% de 100 é 10. Ele tem uma perda esperada aí também de 10, e o motorista perde 10. O jogo é esse. Então, a matriz seria essa. Qual é o resultado do jogo? Então, como eu ensinei para vocês, a primeira coisa é ver se tem estratégia dominante. Porque, se tiver, eu já resolvo o jogo rapidamente, né? Então, se o pedestre acha que o motorista não vai tomar precaução, o que o pedestre faz? O melhor para o pedestre aqui é não tomar precaução, porque ele prefere perder 100 do que perder 110, correto? Tudo bem? Se o pedestre acha que o motorista vai tomar precaução, o que ele deve fazer? Ele toma precaução, porque ele perde 20 em vez de perder 100, certo? Então, aqui não tem estratégia dominante para o pedestre. Tá claro? Dependendo do que faça... Querem que eu repita? Tá claro? Vou repetir? Tá. Novamente, vocês entenderam como é que é o jogo, né? Então, não ocorre o acidente só se os dois tomarem a precaução. Então, se o pedestre não toma precaução e o motorista não toma, o que acontece aqui? Aliás, melhor dito, o pedestre está aqui, se ele acha que o motorista não toma precaução, o que ele faz? Não se precaver, porque ele perde 100 em vez de perder 110. Ok? E se ele acha que o motorista vai tomar precaução, o que o pedestre faz?
ele se precaver, porque ele perde 20 em vez de perder 100, correto? Então, aqui, nesse jogo, eu não tenho estratégia dominante para o pedestre. Se ele vai tomar precaução ou não, vai depender do que faça o motorista. Vamos agora ver para o motorista. Se ele acha que o pedestre não vai tomar precaução, o que, que o motorista faz? Não toma, porque ele prefere ter 0 do que ter menos 10, correto? E se ele achar que o pedestre vai se precaver, o que, que o motorista faz? O melhor para ele é não se precaver, né? Porque também ele não é culpado. Ele não vai se precaver, então ele vai receber 0 em vez dele perder 10. Ou seja, não se precaver é uma estratégia dominante para o motorista. Tá claro? Para o pedestre não tem, para o motorista tem. Como tem conhecimento comum aqui, o pedestre sabe que para o motorista é dominante a precaução. Então, dado que o motorista vai tomar precaução, o que, que o pedestre faz? Perdão, desculpa. Obrigado. Que o motorista não vai tomar... Eu estava de olho aqui, se vocês estavam com alguma dúvida, eu terminei me perdendo. Se o pedestre sabe, que não precaução é estratégia dominante para o motorista, o que, que o pedestre faz? Ele não se precaver. Ou seja, eu tenho aqui, esse vai ser o equilíbrio de Nash. Tá? Os dois não vão tomar precaução e vai terminar ocorrendo o acidente. Tá? Não, na verdade não. Eu me enganei aqui. O equilíbrio de Nash mesmo. É um equilíbrio de Nash. Não tem estratégia dominante. É estratégia dominante só para o motorista. Mas é equilíbrio de Nash. Por quê? Dado que o motorista vai não se precaver, o pedestre não se precaver. Esse aqui é equilíbrio de Nash. Não é equilíbrio de estratégia dominante. Ele não precaução seria o equilíbrio de Nash. Porque se o motorista não se precaver, ele não se precaver. Se o motorista tomar precaução, o melhor para ele é se precaver. Porque ele vai perder 20 em vez de perder 100. Tá claro? Ou seja, se o motorista não toma precaução, o pedestre não toma, porque ele perde 100 em vez de perder 110. Ele prefere perder 100 em vez de perder 110. Se o motorista toma precaução, o pedestre prefere tomar precaução, porque ele prefere perder 20 do que perder 100. Então, veja você, o que o pedestre vai fazer depende do que o motorista faça. Como a gente vê que aqui é dominante para o motorista não se precaver, porque, olha só, o payoff dele é 0 e nos outros casos que ele se precaver, ele vai pagar 10. Como ele não é responsabilizado, ele prefere pagar 0, ele prefere não se precaver. Então, não se precaver é a estratégia dominante para o motorista. Então, como é que você resolve? Dado que o motorista não vai se precaver, o que o pedestre faz? Também não se precaver. Então, esse passa a ser o equilíbrio não precaução é o equilíbrio de Nash. Eu aqui, me perdoem, não é equilíbrio de estratégias dominantes, porque teria que ser estratégias dominantes para os dois, tá? Então, é só equilíbrio de Nash, não precaução, ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vamos alterar a regra, tudo bem? Sim. Exatamente. Quando a decisão, a estratégia que eu escolher for a melhor, independentemente do que o outro faça. Se você observar, independentemente do que faça o pedestre aqui, para o motorista, a não precaução é o melhor. Por quê? Se o pedestre não se precaver, ele prefere não se precaver porque ele perde 0 em vez de perder 10. E se o pedestre tomar a precaução, a mesma coisa. Se ele tomar a precaução, ele gasta 10. Se ele não tomar, ele gasta 0. Então, ele sempre vai preferir não se precaver. Então, é dominante para o motorista não tomar precaução. Para o pedestre, não tem estratégia dominante, porém, o pedestre sabe que o motorista vai, de qualquer forma, fazer isso. Então, dado que o motorista não se precaver, o melhor para o pedestre é não tomar a precaução, porque senão ele vai gastar, de qualquer forma, ele vai ser atropelado. Ele vai perder os 100. E ele ainda vai gastar 10 por essa precaução que não adiantou nada. Então, aqui o racional é que os dois não tomem nenhuma precaução. Sim. É a regra do jogo.
Digamos assim, desculpa eu me atrever a falar isso, a legislação aqui está, no exemplo hipotético, está determinando isso, e isso está dentro, né, dessa regra do jogo. Tem um termo em inglês, enfim, a tradução que eu consegui, ausência de responsabilidade, mas não sei se isso corresponde tecnicamente aí à situação. Mas a ideia é essa, que o motorista nunca seria culpado nesse caso, em caso de acidente. Então, justamente, olha só, o que vai acontecer se a gente passa a ter uma outra regra, então, tudo igual nas regras do jogo, mas eu vou mudar isso aqui. E o motorista, então, passa a ser culpado e tem que indenizar totalmente o pedestre, né? Então, enfim, o regime seria de responsabilidade, a tradução do direito anglo-saxão seria responsabilidade objetiva e indenização perfeita. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, aqui, se há o acidente e os dois não se precaveem, tem um acidente, né? O pedestre vai perder 100 porque o motorista vai pagar 100 para o pedestre, tá certo? Aqui o motorista perde só os 100, que é o dano que ele tem que indenizar o pedestre. Ele não tomou precaução, então ele não gasta 10. Se o motorista tomar precaução, ele devolve, ele dá os 100 ao pedestre, o pedestre fica com 0, né, em termos de prejuízo, e o motorista tem que pagar os 100 e mais os 10 da precaução. E aqui embaixo, o que vai acontecer? Se o pedestre se precaver e o motorista não, o acidente ocorre, mas o motorista indeniza o pedestre, só que ele paga os 10 pela precaução, e o motorista que não tomou nenhuma precaução está perdendo os 100 porque ele tem que pagar para o pedestre. E se, finalmente, os dois fazem a precaução, o acidente não ocorre, o pedestre paga os 10 pela precaução, e o motorista paga os 10 pela precaução e mais aquele 10 probabilístico lá pelo acidente, né? Então, ele perde 20. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que a alteração da regra não alterou o resultado do jogo. Por quê? Vejam vocês, novamente. Então, primeira coisa que a gente faz, ver se tem estratégia dominante para os dois, né? Então, o motorista, se o pedestre acha que o motorista não vai se precaver, o que o pedestre faz? O que o pedestre faz? Não se precaver, porque ele, em vez de perder 10, perde 0. Está claro? E se o pedestre acha que o motorista vai tomar precaução, o que vai acontecer? Ele prefere não tomar precaução. Por quê? Porque ele vai perder 0 em vez de perder 10. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? Para o pedestre não tomar a precaução... Perdão. Fiz errado aqui. Não, está certo, está certo. Para o pedestre, a não precaução é uma estratégia dominante, está claro? Porque se o motorista não se precaver, o pedestre perde 0 em vez de perder 10, e se o motorista tomar precaução, o pedestre perde 0 em vez de perder 10, está claro? Então, o pedestre não tem nenhum incentivo a se precaver, tá certo? Aí eu mudei a regra. Desculpa, você que perguntou sobre a regra. Eu mudei a regra agora, então o motorista tem que pagar os 100, aconteça o que acontecer. Mesmo que o pedestre se jogue na frente do carro, ele tem que pagar os 100. Então, o pedestre, então, não é racional para ele, no fundo, investir em precaução. Então, resultado, essa é a estratégia dominante para o pedestre. Dado que o pedestre faz isso, e conhecimento comum, o motorista sabe que é dominante para o pedestre não se precaver, o que o motorista escolhe? Precaução ou não precaução? Não, precaução, porque o acidente vai ocorrer de qualquer maneira, o cara não tomou a precaução, então o motorista prefere perder 100 do que perder 110. Não adianta ele investir 10 em precaução, porque vai ocorrer o acidente de qualquer maneira. Então, ele minimiza a perda aqui. Ou seja, novamente eu botei equilíbrio e estratégias dominantes. Eu vou corrigir isso aqui e mando o material para vocês, tá? Por favor. Desculpem. Equilíbrio de Nash, novamente. Mas olha só, o importante, que eu queria que vocês entendessem, é o seguinte. Nesse caso, eu alterei a legislação, a regra, não mudou
o resultado, no sentido seguinte, que ambos, o resultado do jogo é que ambos não vão tomar nenhuma precaução. Tá? Mas vejam vocês uma coisa interessante, que aqui, qual foi a diferença? Eu tinha menos 100, 0, eu tenho 0 menos 100. Ou seja, a regra não alterou o resultado, mas ela alterou a distribuição do resultado entre os dois. Tá claro? A distribuição do payoff. Aqui também eu tinha menos 100 e 10, que soma menos 110. Eu não faço habitualmente essa soma, mas só para mostrar. A soma total é menos 110, aqui também. Só que recaiu tudo, nesse caso, no motorista, porque aí ele é totalmente culpado. Tá claro? Então, a mudança da regra, ela mudou a distribuição dos resultados entre os dois jogadores, mas não foi capaz de mudar o resultado. Evidentemente, o que a gente gostaria, em termos da sociedade, é que não houvesse o acidente. Tudo bem? Está claro? Então, a legislação, pessoal, muda os incentivos, mas, embora mude os incentivos, porque muda a distribuição do payoff, né, das perdas entre os jogadores, ela não foi capaz de alterar o comportamento na direção que seria melhor, vamos dizer assim, do ponto de vista da sociedade. Então, agora eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse quadrinho, essa matrizinha, o mesmo jogo, tá? As mesmas premissas, mas agora é o seguinte: o autor do dano não será chamado a contribuir se a vítima não tomar o devido cuidado, que seria responsabilidade subjetiva com culpa concorrente. Ou seja, se o pedestre não tomar precaução, mesmo que ocorra acidente, o motorista não será chamado a indenizar o pedestre. Vamos imaginar que há uma alteração dessa lei, dessa regra. Então, eu queria que vocês, por favor, tentassem, vou dar uns minutos, para vocês tentarem fazer como é que se altera a matriz anterior com base nessa ideia, pensando que o acidente tem uma perda de 100 para o pedestre, o custo da precaução é 10, a mesma história. A única coisa que está mudando é a legislação aqui, a regra de indenização, digamos. Oi. Posso sim, claro. Vou botar aqui, ó. É a mesma coisa, só que mudou. Agora o motorista só paga se o pedestre tomar a devida precaução. Se o pedestre não tomar a devida precaução, o motorista não paga. As regras são as mesmas. Ah, sim, claro, ponho sim. Então, responsabilidade é o seguinte, né? O motorista é a mesma estrutura, só que agora o motorista só indeniza o pedestre se o pedestre tomar precaução. Tá claro? Essa é a mudança. Sim. Como? Ponho. Se a vítima não tomar precaução, segundo essa nova lei, essa nova regra, o motorista não tem que pagar os 100. É isso. A alteração é essa. Mas eu vou resolver só para a gente não estourar o horário. Tá? Olha só. Pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte. No primeiro caso, no primeiro caso, não tinha responsabilidade nenhuma para o motorista, como a gente viu. E aqui houve algumas dúvidas.
Os 20 aqui é porque, nesse primeiro caso, o motorista não paga nada e o pedestre aqui paga, se houver precaução dos dois, não tem acidente, só que os dois pagam 10 pela precaução, e tem mais os 10 que seriam relativos àquela probabilidade de 10% de ter o acidente, perdão, de 100. Vocês podem interpretar isso como um custo adicional da precaução do pedestre, né? Sei lá, no primeiro caso, porque não tem responsabilidade nenhuma. No segundo caso, o motorista paga esse custo. Nesse terceiro caso, o que acontece? Bom, se o pedestre não se precaver, o motorista não paga nada, portanto, o pedestre perderia 100 nos dois casos, correto? E aqui o motorista também não está pagando nada, porque ele não está se precavendo, e aqui o motorista paga os 10 da precaução. Se o pedestre se precaver e o motorista não, o acidente também ocorre, mas nesse caso, como o pedestre tomou a precaução, o devido cuidado, o motorista paga os 100, o pedestre paga os 10 da precaução, e nesse último caso, em que há a precaução dos dois, o motorista paga 10 para a precaução, o pedestre paga 10 e o pedestre absorve, como no primeiro caso, aqueles outros 10 da probabilidade. Então, olha só, nesse caso aqui, vamos lá. Se o motorista não se precaver, o que o pedestre faz? Vocês já estão craques. O que ele faz? Precaução, porque ele perde 10 em vez de perder 100, correto? Se o motorista tomar precaução, o que o pedestre faz? Precaução, porque ele prefere perder 20 que perder 100. Ou seja, precaução passa a ser uma estratégia dominante para o pedestre. Tá certo? Então, olha só, conhecimento comum, vocês já sabem, dado que o pedestre toma precaução, o que o motorista faz? Não, olha só, dado que o pedestre é dominante para ele fazer precaução, o motorista pode não se precaver e perder 100 ou se precaver e perder 10, e pagar 10. O que o motorista escolhe? Precaução, ou seja, temos um novo equilíbrio de Nash, onde os dois tomam a precaução. Tá certo? Agora, existe um outro exemplo mais sofisticado, um pouquinho mais sofisticado do que esse, que isso é baseado na lei anglo-saxona. Antigamente tinha isso lá na responsabilidade civil, nesse caso, em que a lei estabelecia o nível mínimo de precaução. Tá? Parece engraçado, né? Mas a lei estabelecia um grau mínimo de precaução para que operasse essa regra, né? Então, tem eu não vou fazer aqui, mas teria um quarto jogo aqui, um pouco mais sofisticado, que seria a não precaução, a precaução, digamos assim, devida e a precaução abaixo desse mínimo, digamos. Então, mas assim, no final das contas, o resultado é o mesmo, tá? No final das contas, o resultado é o mesmo. Então, qual é a conclusão que a gente tira daqui? Que a legislação funcionou como uma regra, ela alterou, ela está nas regras do jogo, né? E quando a gente mudou a legislação aqui, houve uma realocação dos payoffs entre os jogadores, como eu mostrei para vocês. Então, o montante total de cada célula era igual, mas a distribuição das perdas, vamos dizer assim, das indenizações, mudou de acordo com a regra. Então, se a gente quiser analisar os efeitos de diferentes regimes jurídicos, é interessante comparar 2 ou mais jogos, né, como a gente fez aqui, nesse exemplo, e, evidentemente, que a gente não pode testar a aplicação da teoria dos jogos pelo realismo das suposições que a gente está fazendo aqui, que são suposições para simplificar a mecânica, a análise, mas sim o que a gente deve olhar é a capacidade do modelo, né, da teoria, de prever o comportamento dos agentes envolvidos. Ok? Está claro, pessoal? Então, eu queria que vocês hoje entendessem isso. Primeiro, aqueles conceitos básicos, e depois entender
aonde a lei, aonde a legislação poderia entrar nessa coisa aqui do jogo, e justamente mudando as regras, né? A gente viu aqui que as regras, no fundo, a mudança de lei, a mudança de regras, ela altera a distribuição dos resultados entre os jogadores e, dependendo dessa alteração, a gente pode conseguir uma mudança no comportamento, né? Nesse caso aqui, o que a gente queria era a precaução dos dois para não ocorrer o acidente. Em termos da sociedade, era esse o desejo, né? Então, a gente viu que, no primeiro caso, não foi possível mudar a decisão dos agentes, mas já no segundo, a gente conseguiu que os dois tomassem a precaução. Como eu disse, tem aquela coisa da precaução mínima, que é um modelo um tanto mais sofisticado, mas o resultado, no final, é que os dois também tomariam a precaução. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Sim, pois não. Ver o acidente, o motorista deveria suportar a indenização. Então, eu acredito que os 20 ali iriam para o motorista e não para o pedestre. Quem suportaria o risco da probabilidade seria o motorista. É a minha única dúvida nessa matriz. Entendi. Foi uma pergunta que ocorreu aqui também. Você pode interpretar isso como uma regra seguinte, como se o pedestre tomasse essa precaução do pedestre, vamos dizer assim, poderia ser na forma, claro, dele tomar cuidado na hora de atravessar, ou, enfim, a gente pode pensar em termos de precaução como tomar um seguro. Então, se você toma um seguro, o que você paga no seguro depende também da probabilidade do sinistro que a companhia calcularia. Então, a gente pode pensar ali como um pagamento aí que o pedestre faz para fazer essa precaução, além dos 10 que ele estaria pagando, ele está pagando os 10. No caso anterior, isso não ocorria, porque, nesse caso aqui, o motorista era sempre responsável, não tinha nenhuma responsabilidade compartilhada. No fundo, nesse último regime, há uma responsabilidade compartilhada. Então, esse é o motivo também pelo qual esses 10 estão alocados ao pedestre. Tudo depende das regras do jogo. Então, nesse caso, com essa regra, você induz... O importante é entender isso. Você induz os dois a tomarem a precaução e, portanto, a não ocorrer o acidente. Mas aí a coisa se desenvolveu lá fora para determinar se houve realmente... Tá bom, o pedestre tomou a precaução, houve o atropelamento, mas será que ele tomou a precaução mínima necessária ou não? E aí, por isso, você ainda tem um jogo mais sofisticado com esse, digamos assim, grau intermediário de precaução. Mas a ideia é um pouco por aí. Ok? Perguntas? Alguma outra pergunta, pessoal? Dúvidas? Bom, foi um prazer. Amanhã, então, vamos nos encontrar novamente. Bom dia a todos. Obrigado.